Jovem alpinista conquista o Everest, você acredita? Jordan Romero entrou para a história em 2010, tornando-se a pessoa mais jovem a alcançar o topo do Everest aos apenas 13 anos. Essa conquista incrível quebrou o estereótipo de que a idade limita as oportunidades e mostrou que, com determinação e trabalho duro, tudo é possível. Jordan, movido pela paixão por aventuras e pelo sonho de escalar as montanhas mais altas do mundo, começou essa jornada com seu pai e uma equipe de alpinistas experientes. Eles enfrentaram condições climáticas perigosas, o mal da altitude e desafios difíceis da montanha, mas o espírito de Jordan permaneceu inabalável. Ele treinou arduamente, aprimorando suas habilidades em outras escaladas, preparando-se para o grande desafio. Quando finalmente chegou ao topo, a 8.848 metros de altura, ele inspirou muitas outras pessoas a seguirem seus sonhos, independentemente da idade. A história de Jordan incentiva os jovens a acreditarem em si mesmos e a buscarem seus próprios desafios. Quem sabe quais alturas você pode conquistar? Isso pode te surpreender, o concurso de beleza focado em pés do Texas. Na década de 1930, a pequena cidade de Hondo, Texas, deu início a uma tendência única com seu concurso de beleza em comum, que celebrava exclusivamente os pés das mulheres. Durante esse evento peculiar, as participantes exibiam seus dedos dos pés cuidadosamente tratados, enquanto mantinham os rostos escondidos, mudando o foco dos padrões tradicionais de beleza. Os jurados examinavam os pés com precisão, considerando aspectos como formato, cuidado e elegância, fazendo suas avaliações com base no que muitas vezes passa despercebido. Esse concurso fascinante não apenas atraiu a atenção dos moradores locais, mas também intrigou viajantes curiosos que acharam o conceito refrescantemente diferente. O concurso de pés refletia os padrões de beleza em evolução daquela época. À medida que a sociedade hoje enfatiza uma visão mais holística da beleza, esse concurso nos lembra que a feminilidade e a autoexpressão podem assumir inúmeras formas, o que poderia mudar se abraçássemos ideais de beleza mais incomuns, permitindo que as pessoas celebrassem características diversas, que muitas vezes são ignoradas. Essa celebração centrada nos pés nos convida a pensar de forma diferente sobre o que a beleza significa em nosso mundo. Keiko realmente amava as pessoas após a liberdade. Depois de passar 2 décadas em cativeiro, Keiko, a baleia de Liberten Willie, finalmente foi solto. Poderíamos esperar que ele fosse cauteloso com as pessoas após tanto tempo, mas para nossa surpresa, ele buscava ativamente a companhia delas. Keiko ficou famoso por voltar para os barcos, onde nadava ao lado de crianças, criando momentos emocionantes que superaram todas as expectativas. Esse comportamento surpreendente mostrou que, apesar de seu passado difícil, Keiko tinha uma incrível habilidade de se conectar com as pessoas. Sua história se tornou uma reviravolta única, contrastando fortemente com a jornada de seu equivalente fictício. Em vez de evitar as pessoas, Keiko as acolheu, lembrando-nos da forte ligação que pode existir entre humanos e animais. Esse desfecho inspirador levanta questões sobre nossas relações com a vida selvagem e como podemos ajudá-los a prosperar em seu habitat natural. A universidade é realmente mais jovem do que pensávamos. O novo cálculo da constante de Hubble em 2019 trouxe uma reviravolta inesperada na nossa compreensão do cosmos. Esse novo valor mostra que a universidade está se expandindo mais rápido do que os cientistas acreditavam antes. Se esse novo número estiver correto, isso significa que a idade do universo é de cerca de 11,4 bilhões de anos. Isso questiona a versão anterior, que dizia que ele tinha 13,7 bilhões de anos, e levanta dúvidas sobre a precisão das teorias cosmológicas existentes. A constante de Hubble é crucial para medir distâncias no espaço, então qualquer mudança faz com que os cientistas reavaliem como as galáxias se afastam umas das outras. Essa descoberta também abre oportunidades para novas pesquisas e discussões entre astrofísicos. Como isso afeta nossa compreensão da formação de estrelas e galáxias, e que outros mistérios nos aguardam no universo. Você já pensou sobre o momento do tempo? Um momento, surpreendentemente definido como a duração de 90 segundos, oferece uma visão única de como medimos o tempo. Embora frequentemente consideremos que uma hora tem 60 minutos, essa definição destaca que, na verdade, há 40 momentos em uma hora.
Essa medida incomum remonta à Idade Média e nos ajuda a valorizar de forma diferente os segundos que passam. Imagine quantos eventos podem caber em apenas 90 segundos, como ouvir sua música favorita ou fazer uma respiração profunda. Compreender o tempo dessa maneira nos ajuda a perceber como os momentos passam rapidamente, nos incentivando a aproveitar cada um deles. Em nosso ritmo acelerado de vida, lembrar que um momento não é apenas um instante pode mudar nossa percepção do tempo. Na próxima vez que olhar para o relógio, pense em quantos momentos você viveu naquela hora. Imagine como os cães percebem o mundo através dos cheiros. Os cães têm cerca de 220 milhões de células olfativas, enquanto os humanos têm apenas cerca de 5 milhões. Essa incrível habilidade permite que os cães detectem odores com precisão impressionante, tornando-os ótimos companheiros e assistentes em várias áreas. Por exemplo, os Bloodhounds podem rastrear cheiros a longas distâncias, ajudando a polícia a encontrar pessoas desaparecidas ou a prender criminosos. Seus narizes são tão sensíveis que conseguem identificar condições médicas como câncer ou diabetes apenas pelo hálito ou pelo cheiro da pele. Além disso, alguns cães são treinados para reconhecer cheiros específicos, como drogas ou explosivos, o que os torna indispensáveis na área de segurança. Em grande parte, os cães percebem o mundo através de uma rica paleta de cheiros, recebendo informações que nós só podemos imaginar. Então, da próxima vez que você ver um cão farejando ao redor, lembre-se de que ele está captando um mundo inteiro de odores que nós, humanos, simplesmente não conseguimos detectar. Surpreendente, mas o sangue em filmes preto e branco não é vermelho. Na época clássica do cinema, especialmente em filmes como Psicose, de Alfred Hitchcock, os diretores enfrentaram um desafio único ao retratar o sangue. Como o cinema preto e branco só mostra tons de cinza, eles precisavam ser criativos. Para criar a ilusão de sangue, frequentemente usavam substitutos. Por exemplo, na famosa cena do chuveiro em Psicose, Hitchcock usou xarope de chocolate para imitar o sangue, pois sua cor escura criava o efeito perfeito contra o fundo branco do chuveiro. Esse truque não só deixou a cena mais impactante, mas também mostrou como os diretores podem ser inventivos com recursos limitados. Outros filmes experimentaram com diferentes cores, usando tudo, desde xarope de milho colorido até tinta, dependendo do efeito desejado. Na próxima vez que você assistir a um velho filme preto e branco, lembre-se de que o que você vê pode não ser o que parece. Você consegue adivinhar quais outros métodos criativos os diretores usaram para dar vida às suas ideias. Muitos não sabem, mas a gonorreia é muito forte. Essa bactéria incrível pode carregar milhares de vezes o seu próprio peso, tornando-a um dos organismos mais fortes da Terra. A gonorreia causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae desafia nossas ideias sobre força, especialmente no microcosmos. Embora a maioria de nós entenda força através do tamanho ou da potência muscular, esse minúsculo organismo demonstra uma resistência e adaptabilidade impressionantes. Cientistas estudam suas propriedades únicas, não apenas para entender como causa infecções, mas também para descobrir suas táticas de sobrevivência em condições adversas. Apesar de sua má reputação como agente de infecções sexualmente transmissíveis, a gonorreia também revela interações complexas entre bactérias e seus hospedeiros. Compreender sua força oferece aos pesquisadores ideias para combater infecções e desenvolver melhores tratamentos. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode redefinir nossas noções de força. Pronto para rir em busca de uma saúde melhor. Rir não é apenas uma forma de compartilhar alegria, é uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar mental. Quando você ri, seu corpo libera endorfinas, substâncias naturais que promovem a felicidade e reduzem o estresse. Essa sensação de alegria pode diminuir a ansiedade e melhorar o humor, tornando o riso um meio simples, mas eficaz em tempos difíceis. Curiosamente, até mesmo a expectativa de rir pode provocar essas mudanças positivas no seu cérebro. Então encare isso como um exercício divertido para a mente, seja assistindo a um filme engraçado, trocando piadas com amigos ou simplesmente rindo à toa. Cada riso traz uma dose de energia. Então, por que não tornar o riso uma parte regular do seu dia? Ele é contagiante e pode melhorar não apenas sua saúde mental, mas também a saúde das pessoas ao seu redor. Abrace a alegria do riso e aproveite seus benefícios. É verdade que os dragões de Komodo são lagartos gigantes. Esses incríveis animais, originários da Indonésia, são a maior espécie de lagartos do mundo.
Pesando até 70 quilos, eles são não apenas pesados, mas também têm características impressionantes. Sua mordida poderosa é uma das suas principais características. Embora possam parecer lentos, os dragões de Komodo conseguem correr rapidamente em curtas distâncias, o que os torna caçadores eficientes. Eles se alimentam de cervos, aves e outros pequenos animais, usando seu olfato aguçado para encontrar a próxima presa. Curiosamente, sua saliva contém bactérias que podem infectar a presa, tornando as mordidas bastante perigosas. Essa combinação de força e táticas de caça únicas permite que esses lagartos dominem seu habitat. Eles habitam principalmente as ilhas de Komodo, Rinca e Flores, e são uma parte importante do ecossistema. Se você tiver a oportunidade de ver um deles na natureza, será uma experiência inesquecível. Richard Montana realmente inspira tantas pessoas? A trajetória de Richard Montana é verdadeiramente inspiradora. Começando com uma ideia simples, ele transformou sua vida, e agora é um líder de sucesso e palestrante motivacional. Sua história reflete a essência de superar dificuldades e acreditar em si mesmo. Compartilhando suas experiências pessoais, Montana se conecta com públicos de diferentes origens, incentivando-os a perseguir seus sonhos com paixão. Ele ressalta que o sucesso não vem da noite para o dia, é preciso trabalho, perseverança e coragem para arriscar. Em suas palestras motivacionais, ele fala sobre suas lutas e conquistas, oferecendo lições valiosas sobre liderança e crescimento pessoal. As pessoas frequentemente saem de suas sessões animadas, prontas para enfrentar seus próprios desafios. A habilidade de Montana de se conectar com a audiência o torna um palestrante requisitado em diversos eventos, onde ele compartilha dicas práticas e ajuda outros a descobrirem seu potencial. Sua jornada nos lembra que nunca é tarde para recomeçar e que cada fracasso pode levar a grandes conquistas. Não é incrível como a experiência de uma pessoa pode mudar a vida de tantas outras? Você adivinha o que realmente define a história do futebol? O primeiro contrato de Lionel Messi com o FC Barcelona, um momento que mudou o mundo do esporte, foi assinado em um lugar inusitado, em um café. Imagine, ano 2000 e o jovem Messi, com apenas 13 anos, está sentado com representantes do FC Barcelona. Em vez de documentos oficiais, eles usaram um simples guardanapo. Esse pedaço de papel discreto se tornou um artefato lendário, que mais tarde foi vendido em um leilão por uma quantia incrível. É surpreendente como um encontro casual pode levar ao surgimento de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Messi quebrou inúmeros recordes e encantou fãs ao redor do mundo. Esse guardanapo agora simboliza talento, sonhos e começos inesperados. Você já parou para pensar como pequenos momentos podem ser decisivos na vida de alguém? Esta história é um lembrete perfeito de que a grandeza pode surgir das situações mais comuns. Acredite ou não, a Bíblia agora é um bracelete eletrônico. Este dispositivo inovador permite que os usuários ouçam textos sagrados a qualquer momento, tornando a escritura acessível em um formato moderno. Imagine usar um bracelete que conecta você à sabedoria espiritual enquanto se move. Este dispositivo é perfeito para quem busca presentes significativos, ou para todos que desejam desfrutar da literatura religiosa, sem as complicações dos livros tradicionais. Combinando tecnologia avançada com fé, ele cria uma maneira única de interagir com os ensinamentos antigos. Seja durante a viagem, enquanto se exercita, ou em momentos de tranquilidade, o bracelete eletrônico oferece uma nova perspectiva sobre as histórias e lições bíblicas. Ele convida os usuários a explorar trechos no seu próprio ritmo, facilitando a integração da reflexão espiritual na vida cotidiana. A conveniência de ter a Bíblia no pulso é uma verdadeira descoberta para muitos crentes e buscadores. Então, por que não mergulhar nessas palavras eternas com um toque moderno? É uma combinação incrível de fé e inovação. E se eu disser que os dedos contam histórias antigas? Nas profundezas misteriosas de antigas cavernas europeias, as impressões de mãos esculpidas têm atraído a atenção de arqueólogos por muitos anos. Surpreendentemente, muitas dessas impressões têm dedos faltando. Pesquisas recentes mostram que essas perdas não foram acidentais. Provavelmente estão ligadas a amputações intencionais relacionadas a rituais de luto ou cerimônias espirituais. Essa conexão fascinante sugere que os humanos pré-históricos podiam usar esses sinais físicos para homenagear os mortos,
ou realizar rituais religiosos. Essas impressões de mãos se tornam mais do que arte. Elas se transformam em uma janela para a importância emocional e cerimonial de épocas passadas. Imagine nossos antepassados compartilhando seus sentimentos e crenças mais profundos através das marcas de suas mãos. O que podemos aprender sobre suas vidas e experiências a partir dessas impressões enigmáticas? Você sabia que na Indonésia existem mais de 17 mil ilhas? Este país incrível, famoso por seu vasto arquipélago, é o primeiro do mundo em número de ilhas. Cada ilha oferece uma cultura, uma língua e uma beleza natural únicas. E viajar pela Indonésia é como mergulhar em um mundo de diversidade infinita. As ilhas variam de destinos famosos, como Bali e Java, que atraem milhões de turistas a cada ano, até ilhas menores e menos exploradas, que permanecem intocadas e tranquilas. Cada ilha possui seus próprios ecossistemas, vida selvagem e tradições, contribuindo para a rica biodiversidade e herança cultural da Indonésia. Algumas ilhas são conhecidas por suas praias deslumbrantes e vida marinha vibrante, enquanto outras são caracterizadas por densas florestas tropicais e antigas montanhas vulcânicas. Essa diversidade faz da Indonésia um paraíso para aventureiros, amantes da natureza e entusiastas culturais. Então, da próxima vez que você pensar em um destino de viagem, considere a Indonésia, onde as ilhas continuam a surgir e aventuras esperam a cada passo. Você sabia sobre a fascinante Ilha dos Coelhos no Japão? Okunoshima, localizada na Baía de Seto, é frequentemente chamada de Ilha dos Coelhos, e não é à toa. Aqui vive uma enorme quantidade de coelhos selvagens. Essas criaturas peludas andam livremente pela ilha, alegrando turistas e moradores. Na década de 1970, a ilha foi usada como um local secreto para a produção de gás venenoso durante a Segunda Guerra Mundial, mas agora se transformou em um lindo lugar para amantes da natureza. Os visitantes de Okunoshima podem interagir com centenas de coelhos amigáveis, que frequentemente se aproximam das pessoas em busca de petiscos. A ilha, que é um refúgio para esses adoráveis animais, também oferece trilhas cênicas e vistas deslumbrantes do mar ao redor, tornando-a um local perfeito para um passeio de um dia. Carros não são permitidos, e com os coelhos fofos por perto, parece que você entrou em um conto de fadas. Além disso, a história única de sobrevivência dos coelhos acrescenta mais um charme a este lugar encantador. Então, se você está em busca de uma experiência única, por que não visitar esta maravilhosa ilha cheia de diversão? Difícil de acreditar, mas Quebec é enorme e pouco povoado. Ele ocupa 12% do território do Canadá e é uma das maiores províncias do país, se estendendo desde as belas margens do rio São Lourenço até a dura natureza selvagem do norte. Apesar de seu tamanho, apenas cerca de 0,1% da população mundial vive aqui. Esse contraste interessante destaca que a província é cheia de paisagens deslumbrantes, altas montanhas, florestas verdes e cidades encantadoras como Montreal e Cidade de Quebec, enquanto vastas áreas permanecem intocadas e desabitadas. Muitas comunidades quebequenses estão concentradas nas cidades, deixando grandes extensões de terra para a natureza e a beleza natural. Isso levanta a questão: qual futuro aguarda um espaço tão grande e bonito com tão poucas pessoas? Com a urbanização em andamento, mais pessoas descobrirão o encanto da natureza selvagem de Quebec. É verdade que as vacas têm melhores amigos. Estudos mostraram que as vacas são animais sociais que formam laços de amizade fortes. Assim como os humanos, essas relações são importantes para o bem-estar emocional delas. Quando as vacas são separadas de seus amigos próximos, podem sentir estresse, o que afeta a todos, especialmente em fazendas de leite, já que o estresse pode reduzir a produção de leite. Esse comportamento surpreendente não é exclusivo das vacas. Outros animais, como morcegos, elefantes, chimpanzés e golfinhos, também demonstram laços sociais semelhantes. Essas amizades ajudam os animais a se sentirem seguros e felizes, destacando a força da amizade no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você ver um rebanho de vacas pastando juntas, lembre-se de que elas podem estar apenas aproveitando a companhia de seus melhores amigos. Compreender essas relações nos ajudará a valorizar melhor a vida emocional dos animais e a melhorar as condições de cuidado com eles na agricultura. Você sabia que a Grã-Bretanha invadiu a Islândia durante a Segunda Guerra Mundial?
Em 1940, com a tensão aumentando na Europa, a Grã-Bretanha rapidamente tomou medidas para proteger seus interesses estratégicos. Temendo que os nazistas pudessem ocupar a Islândia e usá-la como base para submarinos, as tropas britânicas iniciaram a Operação Garfo. O plano foi bem elaborado e executado com precisão, resultando em uma ocupação quase sem sangue. Uma peculiaridade dessa operação foi que a única vítima não foi um inimigo, mas um trágico acidente, quando um fuzileiro naval cometeu suicídio a caminho do local da invasão. Essa invasão destacou a importância da Islândia, uma pequena, mas vital área no Atlântico Norte, para a estratégia de defesa dos aliados. A presença britânica na Islândia ajudou a garantir as rotas marítimas e a impedir o estabelecimento de posições das potências do eixo na região. Essa operação desempenhou um papel crucial na formação das fases finais da guerra e, em última análise, contribuiu para a vitória dos aliados. É surpreendente pensar como uma ilha tão pequena teve um papel tão grande na história mundial. Um fato interessante sobre a queda do QI. Um estudo de 2023 analisou cuidadosamente as habilidades cognitivas de quase 400 mil americanos, coletadas entre 2006 e 2018. Os resultados foram bastante chocantes. O QI realmente caiu em 3 das 4 áreas cognitivas durante esse período. Essa queda levanta questões importantes sobre os fatores que afetam nossa inteligência e habilidades mentais. Embora alguns possam apontar mudanças nos métodos de ensino ou o avanço da tecnologia como distrações, as causas exatas ainda estão sendo investigadas. É importante entender que as habilidades cognitivas estão ligadas a vários aspectos da vida, incluindo resolução de problemas, atenção e memória. Se esses indicadores estão diminuindo, o que isso pode significar para as futuras gerações? Estamos enfrentando uma crise cognitiva que exige reflexão e ação. Os resultados deste grande estudo definitivamente nos fazem pensar. Prepare-se para se surpreender com a compra do traje do Homem de Ferro por Kai Cenat. Um criador de conteúdo popular recentemente chamou a atenção ao gastar impressionantes $250 mil nesse incrível item de colecionador de alta tecnologia. Conhecido por seu estilo vibrante e amor por coisas únicas, Cenat não só mostra sua paixão pelo fandom, mas também destaca o crescente mundo dos itens de luxo. O traje do Homem de Ferro, uma impressionante réplica da armadura do icônico super-herói da Marvel, possui designs complexos e tecnologias avançadas que encantam os fãs. Essa compra gerou discussões sobre a interseção da cultura pop e da riqueza, especialmente entre jovens colecionadores que admiram o incomum. Com cada vez mais influenciadores explorando itens de alto valor, poderemos ver uma nova tendência nos mercados de colecionadores. A escolha ousada de Cenat definitivamente indica que a combinação de fandom e investimentos está se tornando cada vez mais popular. Você consegue imaginar que é possível criar arte na neve? Simon Beck, um talentoso artista britânico, transforma paisagens nevadas em impressionantes obras-primas, usando apenas os pés. Com raquetes de neve especialmente projetadas, ele caminha sobre a neve intocada, criando padrões geométricos e fractais complexos que encantam. Esses enormes desenhos são melhor vistos de cima, quando sua beleza completa se revela, como uma gigantesca tela. Cada criação começa com uma ideia simples, e Simon planeja cuidadosamente suas rotas, às vezes percorrendo várias milhas em uma única sessão. Os resultados são impressionantes, atraindo admiradores e fotógrafos que se maravilham com a arte em meio à paisagem de inverno. O que torna as obras de Simon ainda mais especiais é que elas existem apenas por um curto período, já que cada floco de neve derrete com o nascer do sol. Sua abordagem única à arte nos inspira a ver a natureza como uma galeria viva. Que outras maravilhas podemos criar usando o mundo ao nosso redor? Um fato surpreendente sobre celulares e acesso à água. No mundo há mais pessoas com celulares do que aquelas que têm acesso à água potável. Esse dado chocante destaca uma realidade preocupante. Enquanto bilhões desfrutam da comodidade dos smartphones, milhões lutam diariamente por água segura. Imagine acordar sem saber se encontrará água limpa para beber ou cozinhar. Essa situação ressalta a urgente necessidade de resolver a crise global da água, mostrando que serviços essenciais, como água potável, não devem ficar em segundo plano em relação à tecnologia. Nossa dependência de gadgets cresce, mas o acesso a um recurso tão básico quanto a água continua sendo um desafio para muitas comunidades.
Nesse cruzamento, é fundamental lutar por acesso igualitário tanto à água limpa quanto à tecnologia, para garantir um futuro mais saudável e equilibrado para todos. Como podemos apoiar melhor os necessitados? Prepare-se para se surpreender com a troca de bolas de tênis. Em torneios profissionais, os jogadores trocam as bolas a cada 7 games para garantir justiça e consistência. Isso é importante porque as bolas de tênis podem se desgastar rapidamente, alterando seus kicks e reações. Bolas novas proporcionam um jogo mais confiável, permitindo que os atletas tenham um desempenho melhor. Durante a partida, os jogadores percebem que as bolas velhas podem perder elasticidade e velocidade, o que pode impactar sua estratégia. A troca regular de bolas ajuda os oficiais do tênis a manter o equilíbrio competitivo e contribui para um alto nível de jogo ao longo do torneio. É interessante notar que os jogadores frequentemente preferem a sensação de bolas novas, o que pode lhes dar uma vantagem em saques potentes e voleios rápidos. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção a essa regra interessante. É apenas um dos muitos detalhes que tornam o tênis profissional tão empolgante. Você já ouviu falar sobre a dilatação do tempo na teoria de Einstein? Essa ideia incrível afirma que o tempo não é uma constante, mas pode se estender e se contrair. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, quando você está perto de um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, o tempo realmente passa mais devagar em comparação com lugares mais distantes desses objetos. Imagine que você está ao lado de um buraco negro. A gravidade é tão forte que se você conseguisse ficar perto dele sem cair, você envelheceria mais devagar do que seus amigos que estão observando de longe. Esse conceito muda nossa visão sobre tempo e espaço, levantando questões fascinantes sobre como nosso universo funciona. Cientistas testaram esse fenômeno com dispositivos incríveis, como relógios atômicos, e confirmaram que a gravidade afeta o fluxo do tempo. Portanto, seja sonhando com aventuras no espaço ou apenas refletindo sobre a influência da gravidade em nossa vida cotidiana, a dilatação do tempo nos mostra o quanto ainda temos a descobrir em nosso universo. Você vai se surpreender ao saber que as algas crescem rapidamente. As florestas de algas são ecossistemas incríveis, que podem crescer até 2 pés por dia. Esse crescimento impressionante cria um denso cenário subaquático e fornece abrigo e alimento para muitos seres marinhos, desde peixes pequenos até grandes mamíferos, como lontras marinhas. Essas florestas são frequentemente chamadas de florestas tropicais do mar, devido à sua incrível biodiversidade. Além de sua beleza e benefícios para os habitantes, as florestas de algas desempenham um papel importante no combate às mudanças climáticas. Elas atuam como importantes sumidouros de carbono, absorvendo uma quantidade significativa de dióxido de carbono da nossa atmosfera. Essa capacidade de absorção de carbono ajuda a mitigar os efeitos do aquecimento global. Ao proteger e restaurar as florestas de algas, apoiamos tanto a vida marinha quanto a saúde do nosso planeta. O que podemos fazer para ajudar esses gigantes subaquáticos a prosperar? Acredite ou não, os gatos dormem quase o dia todo. Os gatos domésticos adultos são alguns dos maiores amantes de sonecas do reino animal, dormindo em média quase 18 horas por dia. Esses animais de estimação levam uma vida surpreendente, passando cerca de 20 horas em repouso, seja dormindo em uma janela ensolarada ou em um cantinho aconchegante. Essa quantidade de sono está relacionada aos seus instintos naturais de predadores. Na natureza, os gatos precisam economizar energia para caçar, o que significa que eles alternam curtos períodos de atividade com longos momentos de descanso. Mesmo os gatos domésticos mantêm esse comportamento, preferindo passar as horas acordados, pulando de forma brincalhona, se esgueirando com cautela ou se limpando de maneira agradável. Isso também explica por que seu gato pode parecer indiferente ao seu estilo de vida ativo. Ele está apenas se preparando para a próxima rodada de brincadeiras. Então, enquanto você está ocupado com as tarefas de casa ou navegando no celular, seu amigo peludo provavelmente está sonhando em perseguir ratos imaginários ou explorando a natureza. Não é incrível como esses adoráveis companheiros conseguem equilibrar seu tempo? Você pode se surpreender. As últimas horas de Stalin foram caóticas. Quando o temido líder da União Soviética morreu em 1953, uma terrível reviravolta aconteceu. Stalin teve um derrame que o paralisou e o deixou sem fala. Mas ainda mais chocante foi o fato de que seu médico pessoal não conseguiu ajudá-lo.
Enquanto Stalin lutava pela vida, seu médico foi torturado por agentes da polícia secreta, refletindo a horrível atmosfera que reinava sob Stalin. Em uma estranha mistura de medo e lealdade, os subordinados de Stalin hesitaram em chamar ajuda, temendo graves consequências. Durante 12 horas angustiantes, o líder supremo da URSS permaneceu sem tratamento, enquanto as pessoas ao seu redor estavam presas em uma teia de medo e incerteza. Esse cenário alarmante pinta um retrato vívido do poder, do medo e das duras realidades da vida sob uma ditadura. Acredite ou não, mas a civilização do Vale do Indo era incrivelmente avançada. Essa incrível civilização existiu de 300 a 1300 a.C., nas regiões que hoje são o Paquistão e a Índia. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa mostravam um planejamento urbano impressionante, à frente de seu tempo, com ruas em formato de grade e sistemas de drenagem sofisticados que mantinham as cidades limpas. O uso de tijolos padronizados tornava a construção eficiente e uniforme. As casas eram construídas com acesso à água, e a presença de banhos públicos destacava a preocupação deles com a higiene e o bem-estar da comunidade. O que é realmente surpreendente é que, ao contrário de outras culturas antigas, as pessoas do Vale do Indo não construíam grandes templos ou monumentos. Essa ausência pode indicar que valorizavam uma sociedade mais igualitária, onde a vida cotidiana era mais importante do que manifestações monumentais de poder. O que mais podemos aprender com essa antiga cultura? E se eu te disser que Neil Armstrong tinha grandes planos? No dia 2 de julho, o lendário astronauta Neil Armstrong, representando o Ministério da Astronáutica dos EUA, compartilhou sua visão de uma nova estrutura. Essa ideia empolgou aqueles que admiravam seu espírito pioneiro. Armstrong, conhecido como o primeiro homem a pisar na Lua, tinha o talento de inspirar os outros com suas ambições. Seu desejo de criar algo novo refletia sua paixão constante pela exploração e inovação. No entanto, apesar do interesse em sua proposta, o projeto nunca foi realizado. Muitos se perguntam o que poderia ter acontecido se Armstrong tivesse continuado a desenvolver essa ideia. Teria isso avançado a exploração do espaço ou inspirado uma nova geração de astronautas? Embora a estrutura permaneça um sonho, o legado de Armstrong continua a inspirar muitas pessoas a buscarem as estrelas. Você já pensou por que a participação do governo é importante? Os governos desempenham um papel fundamental na resolução de problemas que afetam nosso dia a dia e nossas comunidades. Seja em questões ambientais, saúde, educação ou segurança, a participação deles é essencial para garantir justiça e progresso. Por exemplo, pense em como as autoridades locais gerenciam o lixo. Elas criam leis e sistemas que ajudam na reciclagem, o que é crucial para reduzir a poluição e preservar recursos. Além disso, quando surge uma crise de saúde, como a pandemia de Covid-19, os governos reagem implementando medidas de segurança e oferecendo apoio aos necessitados. A participação deles também abrange questões sociais, como garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos. Ao enfrentar esses desafios, os governos buscam construir uma sociedade melhor para todos. Então, da próxima vez que você pensar nas ações do governo, lembre-se, elas visam proteger e melhorar nossas vidas. Como você percebe a influência deles em sua comunidade? Um fato interessante sobre a opinião de Walt Disney. Walt Disney, o gênio criativo por trás da Disneylândia e de muitos filmes de animação amados, surpreendentemente não gostava de um de seus personagens, o Pateta. Apesar de o Pateta ter se tornado um ícone no mundo da Disney, Disney o considerava um personagem bobo. Sua aversão ao Pateta não era apenas um leve descontentamento. Era tão sério que ele hesitou antes de incluí-lo em seus projetos. No entanto, Disney tomou a decisão louvável de manter o Pateta, pensando nos empregos de seus animadores. Ao manter o Pateta, Disney garantiu um trabalho estável para artistas talentosos. Isso destaca não apenas a dedicação de Disney à sua visão artística, mas também sua lealdade à equipe. É surpreendente pensar que a pessoa que criou personagens tão alegres como o Mickey Mouse tinha essa opinião sobre o Pateta. Que combinação de criatividade e responsabilidade. Você já viu a beleza das Salinas de Maras? As Salinas de Maras, localizadas no Vale Sagrado dos Incas, perto de Cusco, no Peru, são realmente impressionantes. Essas incríveis salinas são conhecidas por seus padrões geométricos únicos, formados por meio de terraços evaporativos. Quando a água de fontes subterrâneas chega a pequenas piscinas em terraços, ela evapora gradualmente, deixando para trás um sal branco brilhante.
Esse complexo padrão mosaico de sal cria contrastes de cores deslumbrantes, especialmente ao pôr do sol, quando o céu se pinta em tons vibrantes de laranja e rosa. As cores vivas se refletem nas crostas de sal, criando uma obra de arte natural que muitos viajantes e fotógrafos desejam capturar. As salinas não são apenas um espetáculo, mas também têm importância histórica para os incas, que administravam habilmente esses terraços para a produção de sal. Se você algum dia estiver no Peru, visitar as salinas de Maras será uma aventura inesquecível, combinando a beleza da natureza com uma rica história cultural. Você pode se surpreender com o que são os tomates. Você sabia que os tomates não são originários da Itália? Eles chegaram no século XVI, trazidos da América. No começo, os italianos duvidavam dessa fruta vibrante, achando que poderia ser venenosa. Mas quando perceberam o quão saborosa ela é, se apaixonaram. E agora, os tomates são um ingrediente-chave em muitos pratos italianos favoritos, como molho para massa e bruschetta. Da mesma forma, a batata, que hoje está intimamente ligada à culinária irlandesa, foi introduzida na Irlanda mais ou menos na mesma época. Vinda dos Andes na América do Sul, esse tubérculo rapidamente se tornou essencial na cozinha irlandesa, inspirando pratos substanciais como colcannon e torta de pastor. A introdução desses dois alimentos mudou o cenário culinário da Itália e da Irlanda, provando que às vezes algo estrangeiro pode se tornar um alimento querido. Não é incrível como esses alimentos mudaram a dieta das pessoas nesses países? Você consegue imaginar a vida na cidade mais alta do mundo? A mais de 1.600 pés, cerca de 490 metros, acima do nível do mar, La Paz, na Bolívia, é a cidade permanente mais alta do planeta. O ar em La Paz é bem mais rarefeito, o que dificulta a respiração para os novatos. Os moradores enfrentam temperaturas frias e às vezes condições sanitárias insatisfatórias, tornando a vida cotidiana uma verdadeira aventura. Surpreendentemente, muitos habitantes de La Paz ganham a vida com a mineração de ouro, uma profissão que pode ser perigosa e muitas vezes ilegal. As minas de ouro nas redondezas não são apenas uma forma de enriquecer, elas refletem uma luta profunda pela sobrevivência em uma cidade com oportunidades limitadas. Ao caminhar pelas ruas coloridas, você notará uma mistura de culturas, tradições e a determinação que definem os locais. A vida em La Paz pode ser desafiadora, mas o espírito e a resiliência de seus habitantes inspiram tanto visitantes quanto moradores. O que você acha de viver em um ambiente tão único e desafiador? É verdade que enguias elétricas não são enguias? Esses seres incríveis, na verdade, não são enguias, mas uma espécie única de peixes de corpo alongado. Eles vivem nos rios da América do Sul e são conhecidos por sua habilidade de gerar descargas elétricas, que usam para caçar e se defender. Curiosamente, esses peixes respiram ar, subindo à superfície regularmente para obter oxigênio e colocam seus ovos em água doce. Ao contrário de muitos peixes, as enguias elétricas não têm dentes nem nadadeira dorsal, o que as torna únicas no ambiente aquático. Durante a caça, elas podem produzir uma série de descargas elétricas, ajudando a detectar outros peixes ou ameaças potenciais em águas turvas. Sua impressionante descarga elétrica pode chegar a 600 volts, atordoando a presa. Portanto, embora tenha um nome chocante, sua verdadeira essência é muito mais surpreendente do que parece. Veja o que realmente acontece quando você diz spaghetto. O singular de spaghetti revela aspectos interessantes da gramática italiana. Embora muitos considerem o spaghetti um prato principal, é importante saber que em italiano cada substantivo tem forma singular e plural. Então, quando você saboreia um fio dessa longa e deliciosa massa, na verdade você a chama de spaghetto. Não é incrível? Esse pequeno detalhe destaca a beleza e as sutilezas da língua italiana, especialmente em termos culinários. Os amantes de massa vão achar interessante saber que existe um termo especial para um fio, ressaltando como a língua pode enriquecer nossa percepção da comida. Na próxima vez que você enrolar o garfo com espaguete, poderá impressionar seus amigos com seu conhecimento sobre spaghetto. É um pequeno, mas agradável detalhe que nos conecta com as ricas tradições da cultura italiana. Vamos entender a volatilidade das ações da Tesla. As ações da Tesla são conhecidas por suas oscilações bruscas, tornando-se um dos investimentos mais imprevisíveis do mercado.
A cada dia, bilhões de dólares podem desaparecer ou surgir em um instante, influenciados por notícias, o humor dos investidores e as constantes inovações da empresa. Analistas costumam comparar investir na Tesla a praticar esportes radicais, onde a chance de lucro vem com alto risco. Em um momento, você pode comemorar a alta das ações devido a um novo produto ou a bons resultados financeiros, mas no instante seguinte, uma notícia negativa pode derrubar seu valor. Essa volatilidade mantém os traders alertas, criando um mercado que pode mudar drasticamente a qualquer momento. Então, prontos para uma emocionante jornada com as ações da Tesla? Descubra um mundo fascinante de narrativa interativa. Neste livro único, os leitores mergulham em um cenário animado, unindo engenharia e história para criar uma experiência interativa incrível. Imagine uma história onde os personagens ganham vida com o toque do leitor, reagindo às ações e decisões. Essa abordagem inovadora não apenas diverte, mas também envolve os leitores em uma interação dinâmica, permitindo explorar diferentes desfechos com base em suas escolhas. Com mecanismos cuidadosamente elaborados, cada página convida os leitores a experimentar, oferecendo uma nova perspectiva sobre a narrativa. Ao combinar tecnologia e criatividade, este livro transforma a leitura passiva em uma aventura emocionante. Se você é fã de engenharia, histórias ou apenas gosta de novidades, esta obra interativa promete capturar sua imaginação e despertar sua curiosidade. Como você vai interagir com essa nova forma de narrativa? A Califórnia realmente mudou para sempre a justiça criminal. Nos anos 1960, um distrito progressista da Califórnia deu um passo revolucionário ao introduzir o trabalho comunitário como alternativa à prisão por crimes menores. Essa abordagem inovadora não apenas punia os infratores, mas também buscava restaurar a sociedade, ajudando as pessoas a aprenderem com seus erros. Em vez de simplesmente prender as pessoas, esse distrito percebeu que muitos infratores de menor gravidade poderiam se beneficiar da oportunidade de se reabilitar através do serviço, participando da limpeza de parques, ajudando em abrigos locais ou se envolvendo em outros projetos comunitários. Essas pessoas faziam uma contribuição positiva, evitando as duras consequências da prisão. Essa mudança deu início a um movimento mais amplo em direção à justiça restaurativa em todos os Estados Unidos, enfatizando a reabilitação e o envolvimento da comunidade, e não apenas a punição. À medida que outras regiões começaram a adotar programas semelhantes, muitos começaram a reavaliar as visões tradicionais sobre a justiça. O trabalho comunitário pode ajudar a criar uma sociedade mais segura, promovendo responsabilidade e engajamento social. A abordagem pioneira do Distrito da Califórnia mudou as discussões sobre justiça e continua a influenciar nossa percepção sobre crime e reabilitação até hoje. Você pode se surpreender. Cyberdetetives combatem sites falsos. Sempre que um grupo conhecido como Guerreiros contra Phishing se reúne, eles se unem para enfrentar a crescente ameaça de fraudes na internet. Na nossa era digital, onde a informação está a um clique de distância, endereços web falsos e perigosos podem enganar usuários desavisados, levando a fraudes ou ataques de malware. Essas pessoas com habilidades técnicas analisam relatórios, trocam ideias e desenvolvem ferramentas para identificar links maliciosos. A missão deles não é apenas alertar uns aos outros, eles também educam o público sobre segurança online, destacando a importância de verificar o URL antes de clicar. Com o crescimento do comércio eletrônico e das comunicações online, o trabalho desses cyberprotetores é crucial para criar um ambiente online mais seguro. Quais medidas você toma para se proteger de sites suspeitos? Você sabia que os Pop-Tarts podem ser veganos? Embora você possa pensar que esses doces são apenas guloseimas, alguns sabores são completamente à base de plantas. Os Pop-Tarts sem cobertura, como morango, mirtilo e canela com açúcar mascavo, não contêm laticínios, ovos ou gelatina, tornando-os uma escolha adequada para veganos. Por outro lado, as versões cobertas contêm ingredientes lácteos, o que as torna inadequadas para veganos. Esse fato pouco conhecido pode surpreender muitos amantes de snacks, especialmente aqueles que não sabiam que é possível desfrutar de deliciosos Pop-Tarts sem comprometer o estilo de vida vegano. Então, da próxima vez que você estiver na seção de cereais, preste atenção nas opções sem cobertura. Você pode satisfazer sua vontade de doce com uma guloseima que se encaixa nas suas preferências dietéticas. Quem diria que comida prática poderia ser tão diversificada?
Você ouviu sobre a misteriosa viagem de Oumuamua pelo espaço? Em 2018, astrônomos descobriram um objeto incomum, que mais tarde foi chamado de Oumuamua. Esse visitante peculiar ganhou as manchetes por suas características únicas, passando pela nosso sistema solar a uma velocidade incrível de mais de 316 mil km/h. Inicialmente, os cientistas pensaram que poderia ser um cometa ou um asteroide, mas sua forma estranha, parecida com um charuto, e sua trajetória rápida o destacaram de tudo que já vimos antes. A intriga aumentou quando alguns especialistas sugeriram que poderia ser uma sonda de uma civilização extraterrestre. Embora essa ideia tenha gerado entusiasmo e debates, muitos cientistas permanecem céticos, explicando seu comportamento estranho como fenômenos naturais. O nome Oumuamua, que em havaiano significa explorador, sugere seu papel como mensageiro das estrelas, um viajante de outro sistema solar. Enquanto ele desaparecia de nossa vista, esse objeto enigmático nos deixou mais perguntas do que respostas. Que mistérios o cosmos esconde? E será que realmente estamos sozinhos no universo? Você sabia que as fibras sintéticas representam cerca de 60% do tecido que usamos? Materiais como poliéster e nylon são populares por boas razões. São duráveis, acessíveis e versáteis. No entanto, essa conveniência tem um custo. A produção de fibras sintéticas exige muitos recursos, incluindo petróleo, água e energia. Esse processo gera uma grande pegada de carbono, prejudicando nosso planeta. Quando chegam ao meio ambiente, os tecidos sintéticos não se decompõem, causando poluição a longo prazo. Eles contribuem para a contaminação por microplásticos, afetando a vida selvagem e os ecossistemas. Peixes e outras criaturas marinhas frequentemente confundem pequenas partículas plásticas com alimento, o que pode ter consequências perigosas para a sua saúde e para a nossa. Para resolver esse problema, precisamos repensar nossas escolhas e considerar alternativas, como materiais orgânicos ou reciclados. Apoiar marcas sustentáveis e reduzir o consumo pode ajudar a diminuir o impacto ambiental da indústria têxtil. Que passos você tomará para mudar essa situação? Veja o que realmente acontece quando você investiga suas origens. Surpreendentemente, pesquisas mostram que 95% dos europeus conseguem rastrear sua linhagem materna até 7 mulheres que viveram na Terra entre 10 mil e 45 mil anos atrás. Essa descoberta fascinante é baseada em estudos do DNA mitocondrial, que analisa o material genético transmitido pelas mães. O DNA mitocondrial é único porque é herdado apenas das mães e pode nos dar uma compreensão profunda de nossas origens. Cientistas conectaram essas mulheres antigas a muitos de nós hoje, sugerindo que um pequeno grupo de mães primordiais formou a base das diversas populações que vemos na Europa atualmente. Isso significa que, mesmo que você venha de diferentes culturas, muitos de nós temos laços através dessas mães ancestrais. Não é incrível pensar em como estamos realmente conectados ao longo de milênios? Que histórias essas mulheres antigas carregam em nossos genes? Você já pensou na Starbucks e em Moby Dick? O icônico logo da Starbucks, com uma encantadora sereia de 2 caudas, tem um significado literário. Esse símbolo é inspirado no capitão Ahab, do clássico romance de Herman Melville, Moby Dick. Enquanto Ahab é famoso por sua caça ao lendário Baleia Branca, a rede de cafeterias homenageia outro personagem do mesmo livro, Starbuck, o primeiro imediato do navio de Ahab. O nome Starbuck reflete perfeitamente o espírito de aventura e a busca pela exploração, assim como a busca pela xícara de café perfeita. Quando Jerry Baldwin, Zev Siegel e Gordon Bolker fundaram a Starbucks em 1971, eles queriam evocar um sentimento de aventura e herança marítima. E o que poderia ser melhor do que uma referência à literatura clássica? A sereia no logo simboliza não apenas o apelo do café, mas também a conexão com o mar e as viagens dos primeiros comerciantes. Essa combinação de literatura e negócios transforma uma simples cafeteria em um tesouro de histórias. Você já parou para pensar quantas histórias estão escondidas no seu café da manhã? Você sabia que em Hong Kong existe um labirinto urbano selvagem? Kowloon Walled City, que um dia foi abrigo para milhares de moradores, é um exemplo impressionante de como uma combinação complexa de história e falta de gestão formal formou uma comunidade inteira.
Sua construção começou na década de 1950 e se desenvolveu sem muitas regras, resultando em prédios próximos e layouts caóticos que parecem contradizer o planejamento urbano padrão. Os moradores construíram lojas, casas e até áreas de lazer em uma rede confusa de estruturas interconectadas. As condições de vida apertadas favoreceram uma cultura única, promovendo um senso de cooperação entre os vizinhos. Em seus melhores tempos, Kowloon Walled City abrigava cerca de 30 mil pessoas em apenas 6 acres. Apesar de sua má reputação, esse labirinto urbano se tornou um símbolo de resistência e criatividade, tornando-o um lugar interessante para exploradores urbanos e historiadores. Quais segredos ainda estão escondidos nesta cidade pulsante? Você sabia que as montanhas russas foram originalmente usadas para transportar carvão? As primeiras montanhas russas, construídas no século XVIII na França, na verdade serviam para o transporte de carvão, e não para a diversão dos aventureiros. Seu design único incluía trilhos de madeira e carrinhos simples, que permitiam aos mineiros levar o carvão de lugares altos para baixos. Quando os mineiros andavam nesses carrinhos, perceberam que podiam atingir velocidades incríveis de até 80 km por hora. Essa adrenalina inesperada despertou interesse e entusiasmo, e os turistas começaram a se aglomerar nesses trilhos em busca de emoções. Logo, as pessoas começaram a pagar para sentir essa adrenalina, transformando o transporte de carvão em uma atração emocionante. Com o aumento da demanda, os inventores começaram a adicionar curvas, loops e outros elementos, abrindo caminho para as complexas atrações dos parques de diversões modernos. Hoje, as montanhas russas alcançam velocidades que eram impensáveis em seus primeiros dias. Então, da próxima vez que você se prender no parque de diversões, lembre-se da emocionante história de como o transporte de carvão levou a essas emoções radicais. Você pode se surpreender. A moda encontra desastres naturais. Recentemente aconteceu um desfile incrível, onde foram apresentadas roupas inovadoras, criadas especialmente para enfrentar os desafios impostos pelos desastres naturais. Imagine trajes elegantes para bombeiros, que não só têm uma boa aparência, mas também são projetados para máxima segurança e funcionalidade. Os designers criaram roupas para situações de emergência, como furacões, com acessórios que suportam ventos fortes e chuvas intensas. O objetivo dessa coleção única é combinar estilo e praticidade, ajudando as pessoas a se manterem seguras em condições adversas. No impressionante desfile, as modelos passaram pela passarela, vestindo roupas feitas com tecidos resistentes ao calor e materiais repelentes à água. Essa mudança na moda demonstra como criatividade e praticidade podem se unir, inspirando outros na indústria a pensar fora da caixa. Essa abordagem destaca a importância da segurança e aumenta a conscientização sobre as mudanças climáticas e suas consequências. A roupa pode realmente nos proteger de desastres. Este desfile sugere que isso é bem possível. E se eu te contar sobre o Castelo dos Assassinatos? Esse apelido sinistro pertencia a um hotel construído por H.H. Holmes, que é frequentemente considerado o primeiro serial killer da América. No final dos anos 1800, Holmes criou um estabelecimento verdadeiramente perturbador em Chicago, disfarçado de hotel luxuoso, para atrair vítimas inocentes. Os hóspedes se registravam sem suspeitar dos perigos ocultos por trás das paredes. O hotel tinha portas secretas, passagens escondidas e até quartos à prova de som, permitindo que Holmes cometesse seus atos horríveis sem levantar suspeitas. Estima-se que muitas de suas vítimas desapareceram sem deixar rastros, e o próprio nome, Castelo dos Assassinatos, se tornou sinônimo de medo. Quando os rumores sobre seus crimes se espalharam, chocaram uma nação que nunca havia visto tamanha crueldade. Hoje, a história de H.H. Holmes serve como um lembrete assustador de como o engano pode estar à vista. Quais segredos sombrios podem estar escondidos em nossos próprios bairros? Descubra a verdade sobre os sons do T-Rex. Pesquisas recentes sobre a anatomia vocal do Tiranossauro Rex mostram que esse impressionante dinossauro não podia rugir como nos filmes. Em vez disso, os cientistas acreditam que o T-Rex emitia rugidos profundos e ressonantes, semelhantes aos sons de crocodilos modernos. Esses sons de baixa frequência davam vantagens significativas a esse temível predador. Imagine um enorme T-Rex vagando pela terra e se comunicando com baixos zumbidos que se espalhavam por grandes distâncias em seu habitat pré-histórico. Essa habilidade o ajudava a coordenar durante a caça ou a afastar concorrentes.
Então, da próxima vez que você assistir a um filme com um T-Rex rugindo, lembre-se de que ele provavelmente soava mais como um zumbido distante do que como um rugido aterrorizante. A verdade sobre seus sons é igualmente fascinante e demonstra as incríveis adaptações que moldaram um dos predadores mais poderosos que já existiram na Terra. Você sabia que o 7 quebra as regras da matemática? O número 7 se destaca no mundo da matemática, pois é o único número de um dígito que segue suas próprias regras na multiplicação. Enquanto outros números criam padrões previsíveis, o 7 se comporta de maneira diferente, tornando a tabuada do 7 um desafio para muitos. Por exemplo, ao multiplicar por números como 2 ou 3, você espera resultados suaves, como 6 de 2 vezes 3. Mas com o 7, tudo fica confuso. 7 vezes 2 é 14, e 7 vezes 3 é 21, o que adiciona complexidade. Essa característica faz do número 7 o favorito dos matemáticos, que adoram desvendar seus mistérios. Também desperta o interesse dos alunos que enfrentam os desafios da tabuada do 7, porque o 7 se comporta de maneira diferente. Sua singularidade fascina matemáticos e estudantes em busca de novos conhecimentos sobre esse número intrigante. Você já pensou em ler todas essas políticas de privacidade em um ano? É surpreendente perceber que, se você tentasse entender todas as políticas de privacidade online, que aceitem apenas 12 meses, isso levaria cerca de 76 dias úteis de 8 horas. Essa estatística impressionante mostra quanta informação aceitamos sem prestar atenção aos detalhes. Sempre que nos registramos em um novo aplicativo, site ou serviço, marcamos uma caixa concordando com suas políticas de privacidade, muitas vezes sem pensar nisso. Na verdade, a maioria das pessoas está ocupada com suas vidas, e ler textos jurídicos complexos não está no topo da lista de prioridades. Como resultado, os usuários muitas vezes não percebem como seus dados pessoais podem ser usados ou compartilhados. Diante das crescentes preocupações sobre a privacidade dos dados, é importante encontrar maneiras de simplificar essas políticas ou promover a transparência. É possível desenvolver tecnologias que tornem esses termos mais claros, para que todos saibam no que estão concordando. Este é um tema relevante que merece nossa atenção. Você sabia que o pimentão vermelho contém mais vitamina C do que laranjas? É verdade. Embora muitas vezes consideremos as laranjas como a principal fonte dessa vitamina importante, um pimentão vermelho médio tem mais de 150 mg de vitamina C, enquanto uma laranja tem apenas 70 mg. Esse nutriente incrível é essencial para fortalecer nosso sistema imunológico, manter a saúde da pele e ajudar na absorção do ferro. Além disso, os pimentões vermelhos são ricos em vitamina C e adicionam cor vibrante e um leve sabor adocicado a diversos pratos. Seja em saladas, grelhados ou recheados, eles oferecem muitas maneiras deliciosas de melhorar sua alimentação. Então, da próxima vez que você estiver procurando um lanche ou pensando no jantar, considere adicionar alguns pimentões coloridos ao seu prato. Não é incrível como uma escolha tão simples pode contribuir para uma saúde melhor? Acredite ou não, batata tem gosto de maçã. Você pode pensar que são alimentos completamente diferentes, mas na verdade, esses dois produtos populares têm uma semelhança surpreendente no sabor. Pesquisas mostram que, embora batatas e maçãs tenham seus próprios aromas, seu sabor principal pode ser bem parecido. Se você quiser testar isso, feche o nariz enquanto experimenta os dois. Ao bloquear o olfato, você perceberá que os sabores desses dois alimentos se tornam indistinguíveis. É impressionante como nossa percepção do gosto depende tanto do cheiro. Isso acontece porque quase 80% do que percebemos como sabor vem dos nossos receptores olfativos. Então, da próxima vez que você comer batata ou maçã, lembre-se de que seus aromas podem ofuscar seu sabor. Quem sabe, talvez você queira experimentar receitas únicas que combinem os dois ingredientes, aproveitando essa incrível semelhança de sabor. Quantas outras combinações de alimentos podemos descobrir que surpreenderão nossas papilas gustativas? Você sabia que a água com gás já foi considerada um remédio? No século XVIII, as pessoas acreditavam que a água com gás tinha propriedades curativas incríveis. Diziam que ela podia curar tudo, desde escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, até depressão. As pessoas buscavam fontes naturais, onde a água borbulhava, na esperança de melhorar sua saúde com essas bebidas efervescentes. Essas águas refrescantes e borbulhantes despertavam entusiasmo e curiosidade,
tornando-se uma escolha popular entre aqueles que queriam tratar diversas doenças. Hoje, nossa percepção da água com gás mudou. Agora, a vemos principalmente como uma alternativa saborosa à água comum, que sacia a sede, mas os ecos de seu legado medicinal ainda são sentidos. Imagine beber algo que já foi considerado uma cura universal. Não é interessante como nossas visões sobre prazeres simples, como uma bebida gaseificada, podem mudar ao longo dos séculos? Na pequena cidade de Štětník, na Eslováquia, fãs de esportes e amantes de trens podem ver um espetáculo inusitado. Imagine, durante emocionantes partidas de futebol, um trem passa bem pelo estádio. Isso acontece porque o estádio foi construído ao lado de uma linha de trem que estava desativada por muito tempo. Em vez de abandonar os trilhos, os moradores decidiram revitalizar a ferrovia como uma atração turística única. Agora, enquanto o trem segue seu caminho, ele atravessa o campo de futebol, enquanto o jogo continua. Para que a partida não seja interrompida, o trem passa no momento certo, trazendo um elemento de surpresa, tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Imagine torcendo pelo seu time, enquanto o trem passa ao fundo. Essa situação inusitada chamou a atenção para Štětník e se tornou uma experiência única que combina esporte e viagem de uma forma que poucos lugares podem oferecer. E se eu te disser que os perfumes árabes duram anos? Essas fragrâncias hipnotizantes, feitas de óleos concentrados, têm uma durabilidade impressionante, superando a maioria dos perfumes ocidentais. Os perfumes árabes tradicionais são feitos para evoluir com o tempo, tornando-se mais profundos e complexos, como um bom vinho. Isso é muito diferente de muitos perfumes ocidentais, que geralmente desaparecem em poucas horas. O segredo está nos ingredientes de alta qualidade, frequentemente extraídos de flores, especiarias e resinas naturais, que são misturados para criar uma experiência olfativa única. Ao aplicar um perfume árabe, você não está apenas usando uma fragrância, você está abraçando um rico patrimônio cultural que valoriza a habilidade e o tempo. Imagine escolher uma fragrância que conta uma história, evoluindo à medida que você a usa. Você já pensou em como uma fragrância pode capturar memórias e momentos permanecendo na sua pele e no ar muito depois de você ter saído da sala? Incrível, mas é verdade. Milhões de naufrágios existem. Você sabia que mais de 3 milhões de naufrágios estão espalhados no fundo do oceano? Esses vestígios da história vão desde antigos navios piratas cheios de tesouros até submarinos perdidos da Segunda Guerra Mundial. Cada naufrágio conta uma história única, refletindo as aventuras, fracassos e, às vezes, tragédias de quem navegou neles. O oceano é um lugar vasto e misterioso, muitas vezes se tornando um cemitério ideal para esses barcos. Muitos naufrágios permanecem inexplorados, descansando intocados por séculos, enquanto outros se transformaram em recifes artificiais que sustentam a vida marinha. Mergulhadores e arqueólogos estão constantemente explorando esses locais subaquáticos, descobrindo artefatos que oferecem um vislumbre do passado. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense nas histórias não contadas escondidas sob as ondas. Quais segredos você acha que eles guardam? Difícil de acreditar, mas as bananas são todas clones. As bananas que você vê nos supermercados são geneticamente idênticas e vêm de uma única planta de banana. Isso significa que cada banana que você come é um clone das outras, o que pode parecer bem estranho. A maioria das bananas que amamos, especialmente a popular variedade Cavendish, não tem sementes e é estéril, o que as torna fáceis de comer, mas não possuem sementes como as bananas selvagens. Na verdade, as bananas selvagens são bem diferentes. Elas costumam ser mais curtas e grossas, com sementes grandes e duras, o que as torna menos atraentes para um lanche. Esse processo de clonagem deixou as bananas vulneráveis a doenças. Se uma planta adoecer, isso pode ameaçar toda a colheita. Então, da próxima vez que você descascar uma banana, lembre-se de que está comendo algo que vem de uma longa linha de plantas idênticas. O que acontecerá se todas as nossas bananas clonadas enfrentarem uma ameaça séria? Vamos revelar a verdade sobre os andaimes de bambu. Apesar dos altos arranha-céus de Hong Kong, um material de construção antigo é utilizado aqui, o bambu. Essa planta longa e flexível é surpreendentemente resistente e pode suportar grandes pesos, tornando-a ideal para a construção de edifícios altos. Ao contrário dos andaimes de metal, o bambu é muito mais leve, facilitando seu transporte e uso.
Além disso, é uma opção ecológica, pois o bambu é renovável e pode ser colhido sem prejudicar o meio ambiente. Os trabalhadores em Hong Kong frequentemente preferem os andaimes de bambu, pois eles se curvam sem quebrar, permitindo fazer ajustes com segurança durante a construção. À medida que a cidade se desenvolve, essa técnica antiga mostra que tradições e modernidade podem coexistir de forma harmoniosa. Não é incrível como uma planta simples pode ter um impacto tão significativo nos impressionantes horizontes da cidade? Difícil de acreditar, mas 69% das notas perfeitas do SAT foram rejeitadas. De 2008 a 2013, a Universidade de Stanford fez uma seleção extremamente rigorosa, rejeitando impressionantes 69% dos candidatos com notas perfeitas. Essa estatística mostra o quão competitivo é o processo de admissão em uma das melhores universidades dos Kekus e UAL. Muitos estudantes acreditam que uma nota perfeita garante uma vaga, mas Stanford busca muito mais do que apenas conquistas acadêmicas. A comissão de admissão avalia fatores como atividades extracurriculares, redações pessoais e cartas de recomendação para encontrar candidatos que não apenas se destacam nos estudos, mas também demonstram potencial de liderança e uma perspectiva única. Com apostas tão altas, os estudantes precisam se preparar para se destacar entre muitas inscrições impressionantes. Então, o que os potenciais candidatos podem aprender com isso? Uma nota perfeita é ótima, mas é apenas parte do caminho. Vamos revelar a verdade sobre o Loge Bond. Essa linguagem artificial fascinante foi criada para eliminar ambiguidades e melhorar a comunicação lógica, diferente das línguas tradicionais, que muitas vezes são confusas e abertas a interpretações. O Loge Bond busca clareza, transformando conversas em expressões matemáticas precisas. Cada palavra e estrutura são projetadas para minimizar mal-entendidos, facilitando a transmissão clara e eficaz de pensamentos. Imagine discutir ideias complexas sem medo de ser mal interpretado. Essa abordagem única não só ajuda em conversas do dia a dia, mas também pode ser aplicada em áreas como a informática, onde comandos claros e instruções inequívocas são essenciais. O Loge Bond nos mostra como uma estrutura de linguagem bem pensada pode tornar a comunicação mais eficiente e compreensível. Talvez esse seja o futuro da linguagem em um mundo onde a clareza é fundamental. Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz, ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção. Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? Adivinhe o que realmente define a altura do Mauna Kea. Este incrível vulcão, conhecido como o Gigante Adormecido do Havaí, se eleva a impressionantes 10.000 metros do fundo do oceano até seu pico. Embora apenas 400 metros estejam visíveis acima das ondas, sua surpreendente base subaquática o torna a montanha mais alta da Terra, superando o Everest em mais de 1 quilômetro. O Mauna Kea impressiona não apenas por sua altura. Ele também desempenha um papel importante na cultura havaiana e na astronomia. No cume da montanha estão observatórios de classe mundial, que aproveitam a grande altitude e o céu limpo para observar as estrelas. Seu ecossistema único abriga plantas e animais raros, tornando-o um tesouro ecológico. A subida ao Mauna Kea oferece vistas deslumbrantes e a oportunidade de apreciar a beleza tranquila da paisagem havaiana. Portanto, da próxima vez que você pensar em montanhas altas, lembre-se de que a verdadeira altura do Mauna Kea está escondida sob a superfície do oceano. Incrível, mas passar muito tempo na tela prejudica seus olhos.
Passar muito tempo em frente às telas pode ter consequências sérias para a sua visão. No nosso mundo tecnológico, muitos de nós passamos horas olhando para dispositivos, seja jogando, trabalhando ou navegando nas redes sociais. A exposição constante, especialmente com taxas de atualização ruins, pode causar tensão ocular, dores de cabeça e até problemas de visão a longo prazo. Jogadores, em particular, devem estar cientes desses riscos e tomar medidas ativas para proteger a visão. Adotar práticas ergonômicas pode fazer a diferença. Ações simples como usar filtros de luz azul ou manter uma iluminação suave no ambiente podem reduzir significativamente a fadiga ocular. Além disso, é importante fazer pausas regulares. Basta seguir a regra 20-20-20. Isso significa que a cada 20 minutos, você deve olhar para um objeto a 20 pés de distância por 20 segundos. Cuidar da saúde dos olhos não só melhora sua experiência de jogo, mas também apoia seu bem-estar geral no dia a dia. Então, como tornar seu tempo na tela mais saudável? Você sabia que Mendeleev criou a tabela periódica em 1869? Esse grande cientista, Dmitri Mendeleev, organizou os elementos de forma inteligente com base em suas propriedades, o que foi uma verdadeira revolução para a época. Agrupando elementos semelhantes, ele criou um guia claro e útil que ajudou os químicos a entender como diferentes substâncias interagem entre si. Mendeleev até previu a existência de elementos ainda não descobertos, deixando espaços em sua tabela para eles, com base nas regularidades que observou nas propriedades dos elementos ao redor desses espaços. Hoje em dia, a tabela periódica continua sendo uma ferramenta essencial na química, mostrando mais de 100 elementos. Cada elemento é apresentado com seu número atômico, símbolo e várias propriedades únicas. Imagine a emoção quando novos elementos são descobertos ou sintetizados, expandindo esse mapa científico. O trabalho original de Mendeleev estabeleceu as bases para como estudamos e interagimos com os elementos na natureza, tornando a química não apenas fascinante, mas também crucial para inovações em diversas áreas, da medicina à engenharia. Que incrível que uma única ideia pôde mudar a ciência para sempre. Você sabia onde vive a maioria dos americanos? Cerca de 80% da população dos Yakutshawa mora na parte leste do país. Essa região é famosa por grandes cidades como Nova York, Washington e Boston, que tiveram um grande impacto no desenvolvimento da área. Com sua rica história e oportunidades econômicas, não é surpresa que tantas pessoas queiram ir para a costa leste. Em contraste, apenas cerca de 20% dos americanos vivem na parte oeste do país. A Califórnia desempenha um papel fundamental, pois abriga 80% da população ocidental. Essa divisão populacional destaca não apenas os centros urbanos, mas também as vastas paisagens que se estendem das montanhas rochosas ao Oceano Pacífico, o que atrai as pessoas para o leste e o oeste. É a vida urbana vibrante ou a beleza natural. Esses fatores moldam a identidade cultural de ambas as regiões. A Rua Yonge, no Canadá, orgulhosamente detém o título de rua contínua mais longa do mundo, estendendo-se por impressionantes 1.896 quilômetros, desde as margens do Lago Ontário até as regiões do norte de Ontário. Essa incrível via não é apenas um caminho, ela conecta diferentes comunidades e é uma importante atração histórica e cultural. Ao percorrer a Rua Yonge, você encontrará uma vibrante variedade de lojas, restaurantes e parques, refletindo as características únicas dos bairros que atravessa. Sua rica história começa no final do século XVIII e testemunha a transformação dessa área de natureza selvagem para uma vida urbana agitada. Pessoas de todas as classes sociais utilizam essa rua diariamente, tornando-a um símbolo de conexão para a cidade. Você consegue imaginar as histórias que essa rua poderia contar ou as vistas que você poderia ver ao longo do caminho? Difícil de acreditar, mas a Sakura traz alegria ao Japão. A cada primavera, o Japão se transforma em uma incrível tela rosa quando começa o festival Hanami, convidando as pessoas a se reunirem sob as cerejeiras em flor. Essa tradição tem mais de 1000 anos e celebra a beleza efêmera dessas flores delicadas. Famílias e amigos se reúnem para piqueniques com comidas deliciosas, aproveitando o ar fresco e as vistas pitorescas, sentados em mantas sob as flores. Parques e jardins se tornam centros vibrantes de socialização, cheios de risos, música e o aroma de iguarias sazonais, como o Sakura Mochi. A Sakura floresce por apenas algumas semanas, lembrando a todos a importância de valorizar a beleza do momento.
Visitantes de todo o mundo se dirigem a lugares famosos, como o Parque Ueno, em Tóquio, e o Parque Maruyama, em Kyoto, para desfrutar dessa visão emocionante. Você já viu essas lindas flores ao vivo? Você pode acreditar quão complexas são nossas mãos? Cada mão tem 27 ossos e 34 músculos, tornando-a uma das estruturas mais complexas do nosso corpo. Pense, suas mãos fazem muito trabalho todos os dias, desde digitar no celular até pegar seu lanche favorito. Essa complexidade permite uma ampla gama de movimentos, como agarrar, pinçar e até apontar. No entanto, toda essa atividade pode levar a lesões por esforço repetitivo. Doenças como artrite e síndrome do túnel do carpo podem surgir se não cuidarmos das nossas mãos. Então, como podemos manter a saúde das mãos? É importante seguir uma boa ergonomia, como manter a posição correta do punho ao digitar e fazer pausas regulares para alongar. Além disso, exercícios leves podem ajudar a fortalecer os músculos e melhorar a flexibilidade. Cuidando das nossas mãos, podemos continuar a aproveitar suas incríveis capacidades ao longo da vida. Não é incrível como uma parte tão pequena do nosso corpo pode fazer tanto? Você pode imaginar que a alface é parente do girassol? A alface, que muitas vezes é o ingrediente principal das nossas saladas, pertence à família das astérias, conhecida como a família dos girassóis. Essa impressionante família é enorme, com mais de 23 mil espécies. É a segunda maior família de plantas do mundo, perdendo apenas para a família das orquídeas. As astérias incluem uma variedade de plantas, não apenas os alegres girassóis que você pode imaginar. Ela também abrange margaridas, dente de leão e muitas outras flores conhecidas. É surpreendente como essa família se adapta a diferentes condições e evolui de maneiras diversas. A família das astérias pode ser encontrada quase em todos os lugares, mostrando uma incrível diversidade de formas, tamanhos e sabores. Então, da próxima vez que você crocitar uma folha de alface, lembre-se de que está saboreando uma planta que tem raízes comuns com flores vibrantes. Não é incrível como nossa comida está conectada ao mundo natural ao nosso redor? Você não vai acreditar no que aconteceu no Monte Everest. Em 2005, um casal corajoso do Nepal levou seu amor a novas alturas, casando-se no topo dessa montanha icônica. A subida até o cume não foi fácil. Eles enfrentaram condições climáticas severas, o mal da altitude e o desgaste físico de uma longa caminhada. O casamento a 8.848 metros de altura não apenas mostrou seu espírito aventureiro, mas também os tornou parte da história do Everest. Além do legado da montanha, Jordan Romero, de 13 anos, se tornou a pessoa mais jovem a escalar o Everest há apenas alguns anos, em 2010. Sua incrível conquista inspirou uma nova geração de alpinistas e aventureiros. Ambas as histórias destacam o apelo e o desafio dessa montanha, levantando a questão do que atrai as pessoas a tais alturas. Estamos apenas seguindo nossos sonhos ou há algo mágico em estar no topo do mundo? É difícil de acreditar, mas farmácias vendiam uísque durante a lei seca. Essa reviravolta inusitada na história americana transformou farmácias em locais movimentados para a compra de álcool. A lei seca, que começou em 1920, tinha como objetivo eliminar o consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, criou uma brecha que permitia às farmácias vender o uísque como um produto medicinal. Médicos até prescreviam, alegando que poderia curar várias doenças. Como resultado, muitas pessoas correram para as farmácias locais em busca de seu uísque prescrito, o que levou a um aumento inesperado nas vendas. Alguns farmacêuticos e empreendedores até adicionavam suas misturas para melhorar o sabor do uísque. Esse crescimento inesperado nos negócios mostra como leis rigorosas podem, às vezes, incentivar inovações, mesmo de formas inesperadas. Então, enquanto os oficiais pensavam que tinham parado a embriaguez, eles, involuntariamente, ajudaram-na a prosperar de uma nova maneira. Irônico, não é? Por que as teias capturam sua comida? As teias são estruturas incríveis, feitas principalmente para pegar presas e não para abrigar o aracnídeo. Quando uma aranha tece sua teia, ela cria uma série de fios de seda pegajosos que funcionam como uma rede de pesca. Quando insetos caem na teia, eles ficam presos na seda adesiva. Essa estratégia inteligente permite que as aranhas capturem alimento de forma eficaz, sem precisar persegui-lo. Embora algumas aranhas possam usar suas teias para se esconder ou colocar ovos, seu objetivo principal é servir como armadilha de caça. Algumas espécies, como as aranhas orb weavers,
criam teias complexas e bonitas, mostrando a arte da natureza e cumprindo uma função importante. Na próxima vez que você ver uma teia brilhando com orvalho à luz da manhã, lembre-se de que não é apenas um espetáculo bonito, é uma armadilha astuta que revela as incríveis estratégias de sobrevivência das aranhas. Quer saber mais sobre como diferentes aranhas usam suas teias? A brócolis é realmente saudável? Com certeza. A brócolis é um excelente representante da família das crucíferas, conhecida por suas propriedades benéficas e sabor suave. Esse vegetal verde ganhou popularidade no século XX, quando as pessoas começaram a perceber seu incrível valor nutricional. A brócolis é rica em fibras e vitamina C, que ajudam na digestão e fortalecem o sistema imunológico. Suas substâncias que combatem o câncer, especialmente o sulforafano, são ainda mais interessantes, pois protegem as células contra danos. Embora a brócolis tenha sido cultivada desde o Império Romano, levou um tempo para se tornar parte da culinária americana. Somente no século XX, esse versátil vegetal se tornou um alimento básico nas casas de todo o país. Seja cozida no vapor, assada ou crua, adicionar brócolis às suas refeições é uma maneira deliciosa de melhorar a saúde e aproveitar seus inúmeros benefícios. Vamos revelar a verdade sobre o peixe salgado transparente. Essa incrível criatura marinha tem um corpo quase invisível, o que a ajuda a escapar facilmente dos predadores. Vivendo em grandes profundidades do mar, o peixe salgado transparente é um exemplo brilhante da incrível criatividade da natureza. Seu corpo quase transparente permite que ele se misture ao ambiente, criando uma eficaz proteção contra caçadores famintos na água. Mas essa criatura não tem apenas uma aparência furtiva. Ela utiliza um surpreendente sistema de movimento por jato para se locomover pelo oceano. Ao absorver água em seu corpo e expeli-la rapidamente, o peixe salgado transparente consegue escapar rapidamente, assim como fazem lulas ou águas-vivas. Essa maneira excepcional de se mover não só ajuda a evitar ameaças, mas também torna seus movimentos quase graciosos e fluidos. A natureza sempre encontra uma maneira de criar algo extraordinário, não é mesmo? Do camuflagem ao movimento por jato, o peixe salgado transparente nos lembra das maravilhas da vida marinha. Vamos desvendar o mistério da magia turística da França. A França é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de viajantes a cada ano. O que torna este país tão irresistível? Primeiro, há atrações icônicas como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, que encantam os amantes da história e da arte. Além da arquitetura impressionante, a França oferece paisagens deslumbrantes, desde os campos de lavanda da Provença até as praias pitorescas da Riviera Francesa. O país também é famoso por suas ricas tradições culinárias, incluindo uma gastronomia mundialmente reconhecida e vinhos renomados que agradam os paladares. Cidades como Paris, Nice e Lyon estão cheias de vida, mostrando uma cultura vibrante e ruas encantadoras. E não podemos esquecer dos castelos mágicos no Vale do Loire, cada um com suas histórias fascinantes. Então, você está pronto para fazer as malas e sentir o charme da França? Incrível, mas teias de aranha salvaram vidas. Na Grécia e Roma antigas, esses fios finos desempenhavam um papel inesperado na medicina como curativos naturais. As teias têm propriedades únicas que as tornam excelentes para cicatrização. Suas qualidades antissépticas ajudam a prevenir infecções, enquanto suas propriedades antifúngicas protegem feridas de fungos indesejados. Além disso, as teias são ricas em vitamina K, essencial para a coagulação do sangue. Curandeiros antigos aplicavam essas teias nas feridas, acreditando que ajudariam a manter a área limpa e acelerariam o processo de cicatrização. Imagine um soldado voltando da batalha, enfaixando suas feridas com o material que as aranhas tecem. Essa prática antiga mostra como as pessoas usavam os recursos da natureza antes da medicina moderna. Embora hoje tenhamos suprimentos médicos modernos, é interessante pensar que uma simples teia de aranha já salvou vidas. Incrível, mas é verdade. Grant recebeu uma multa. Esta história engraçada envolve Ulysses S. Grant, o 18º presidente do Zequara, que uma vez se meteu em problemas por excesso de velocidade, a cavalo. Sim, você não ouviu errado. No século XIX, quando os cavalos eram o principal meio de transporte, o excesso de velocidade era uma infração bastante incomum. Grant, segundo relatos, estava correndo por Washington a toda velocidade e chamou a atenção de um policial. A multa, apenas $20, que embora seja uma quantia pequena hoje, era uma penalidade considerável na época.
Este incidente não só reflete o caráter enérgico de Grant, mas também oferece uma visão divertida do passado, quando as multas por excesso de velocidade tinham um significado diferente. Então, da próxima vez que você pensar em presidentes, lembre-se de que até eles lidaram com a lei. Bem, talvez não em um carro, mas definitivamente a cavalo. É verdade que a cor do frango revela seus segredos? A cor da carne de frango depende realmente da alimentação da ave e de sua atividade. Por exemplo, frangos que passeiam livres e exercitam seus músculos têm carne mais escura nas pernas. Isso acontece porque quanto mais a ave anda ou corre, mais seus músculos são usados, o que dá à carne uma cor intensa. Além disso, você pode se surpreender ao saber que o que os frangos comem também pode mudar sua aparência. Por exemplo, se a dieta deles inclui pétalas de calêndula, a carne e a pele do frango terão um tom amarelado. Então, da próxima vez que você ver um prato de frango, lembre-se de que as cores que você vê estão intimamente ligadas a como o frango foi criado e ao que ele comeu. Isso não só melhora a aparência da carne, mas também mostra como a alimentação pode afetar nossa comida, revelando a conexão entre a dieta dos animais e os pratos humanos. É verdade que as árvores desafiam a gravidade? Sim, as árvores têm uma habilidade incrível de puxar água das raízes até as folhas mais altas, usando tubos finos chamados xilema. Esse processo se baseia em uma pressão negativa, que cria uma espécie de sucção, permitindo que a água suba, mesmo contra a gravidade. Quando a água evapora das folhas, forma-se um vácuo que ajuda a puxar mais água das raízes. Curiosamente, a maioria das plantas usa o caminho padrão de fotossíntese C3, para transformar a luz solar em energia, mas algumas plantas, como o milho, utilizam um sistema mais complexo chamado fotossíntese C4. Esse método permite que as plantas C4 capturem eficientemente o dióxido de carbono e minimizem a perda de água, tornando-as mais adaptadas a viver em condições quentes e secas. Essa adaptação inteligente mostra como as plantas evoluíram para sobreviver ao máximo, revelando as incríveis sutilezas da natureza. Imagine como essas plantas trabalham incansavelmente para sustentar a vida ao nosso redor. Prepare-se para se surpreender com o maglev japonês. Este incrível meio de transporte é o trem de levitação magnética mais rápido do mundo, viajando a mais de 500 km por hora. Imagine poder ir de Tóquio a Osaka em apenas 1 hora. Essa experiência de viagem sem interrupções muda nossa percepção de longas distâncias. O maglev utiliza potentes ímãs para se elevar acima dos trilhos, eliminando o atrito e permitindo que deslize com facilidade. Essa tecnologia não é apenas sobre velocidade, ela também melhora a eficiência energética em comparação com trens convencionais. O desenvolvimento deste trem é o resultado de anos de inovações e dedicação à engenharia moderna. Ao imaginar-se viajando pelo Japão a essas velocidades impressionantes, pense nas possibilidades futuras: viagens mais rápidas, redução do tempo de deslocamento e conexões mais convenientes entre cidades. Portanto, seja você um engenheiro, um viajante ou apenas um amante de tecnologias incríveis, o maglev certamente vai capturar sua imaginação e mudar sua visão sobre trens. Será que veremos essa tecnologia se espalhar pelo mundo? Você consegue imaginar que este incrível templo levou 40 anos para ser construído? O Templo Mormon, em Salt Lake City, uma verdadeira maravilha da arquitetura, foi erguido de 1853 a 1893 e é o centro espiritual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com suas imponentes paredes de granito e a elegante torre central, o templo representa perfeitamente a fé e a dedicação de seus criadores. Projetado para inspirar reverência, seus detalhes complexos e a habilidade única atraem visitantes de todo o mundo que desejam admirar sua grandiosidade. O templo não apenas cumpre funções religiosas, mas também é um importante marco na arquitetura americana. A cada pedra colocada e a cada detalhe cuidadosamente trabalhado, o templo demonstra a determinação e a devoção da comunidade. Você já se perguntou como uma construção tão magnífica pôde ser erguida ao longo de 4 longas décadas, apesar das dificuldades da época? Difícil de acreditar, mas o esmalte de unhas é uma antiguidade. Esse produto cosmético vibrante tem suas raízes na China antiga, por volta de 3000 a.C., onde não era apenas uma questão de beleza. Inicialmente, o esmalte simbolizava status social, e suas cores refletiam a posição do usuário. A elite costumava adornar suas unhas com tons vibrantes, principalmente vermelho e preto,
destacando sua alta posição na sociedade. Esse esmalte primitivo era feito de uma mistura de cera de abelha, claras de ovos, gelatina e corantes naturais, servindo não só como um acessório de moda, mas também como um sinal de identidade. Com o tempo, diferentes culturas foram adicionando seus estilos e ingredientes únicos ao cuidado das unhas, tornando o esmalte uma forma universal de autoexpressão. Imagine quantas histórias essas unhas coloridas poderiam contar ao longo dos séculos, refletindo diferentes épocas e mudanças sociais. Não é incrível como um simples produto cosmético pode ter um significado cultural tão profundo? Você ouviu falar do cosmonauta perdido no espaço? Em 1991, o mundo ficou chocado quando o cosmonauta soviético Sergei Krikalev se encontrou em uma situação inusitada. Depois de passar 311 dias na Estação Espacial Mir, ele ficou em órbita devido ao colapso repentino da União Soviética. Sem um governo para apoiar seu retorno, Krikalev enfrentou um futuro incerto, confiando em seu treinamento e resiliência para se adaptar às condições difíceis. Imagine como é viver em um espaço pequeno com suprimentos limitados, girando constantemente ao redor da Terra, sabendo que em casa tudo estava mudando rapidamente. Apesar do isolamento e das dificuldades, Krikalev permaneceu focado, realizando experimentos científicos com cuidado e mantendo a dedicação. Sua história não é apenas sobre sobrevivência, ela destaca a força humana diante das adversidades e a importância da pesquisa espacial. Quando ele finalmente voltou à Terra, Krikalev havia passado mais tempo no espaço do que qualquer outra pessoa na época. Sua experiência abriu portas para futuras missões e mostrou o incrível potencial humano no espaço. Que lições você acha que podemos aprender de sua aventura? Você já pensou no escândalo do HSBC? O banco britânico HSBC se viu no centro de uma polêmica ao admitir que lavou bilhões de dólares para conhecidos cartéis de drogas. Essa revelação chocante causou perplexidade e indignação, já que ninguém foi responsabilizado criminalmente por essas ações ilegais em larga escala. O problema não era apenas o dinheiro. Esse caso destaca sérias falhas na responsabilidade corporativa e no sistema legal que permite que tais atos fiquem impunes. Muitos se perguntaram como uma instituição financeira tão grande pôde agir com tanta ousadia, facilitando crimes e evitando consequências graves. Essa situação acendeu um debate sobre se as leis punem adequadamente as corporações ou se elas simplesmente operam fora da lei. Com a confiança do público nas instituições financeiras diminuindo, a pergunta permanece: como podemos garantir que aqueles que estão no topo sejam responsabilizados por suas ações? Você pode se surpreender. Na Alemanha existem cerca de 25 mil castelos, muito mais do que os aproximadamente 13 mil restaurantes McDonald's no Süddeutsche County Wien. Esses castelos variam de imponentes fortalezas medievais a deslumbrantes palácios renascentistas, refletindo a rica história e a diversidade arquitetônica do país. Um exemplo famoso é o castelo de Neuschwanstein, que atrai milhões de turistas com seu design de conto de fadas. No entanto, nem todos os castelos estão em perfeito estado. Muitos são ruínas misteriosas em meio a paisagens pitorescas que convidam à exploração e à imaginação. Além disso, muitos castelos foram lindamente restaurados e transformados em museus vibrantes, hotéis luxuosos ou locais únicos para eventos. Para aqueles que são apaixonados por história e arquitetura, a paisagem repleta de castelos é um verdadeiro tesouro esperando para ser explorado. Você já viu um shopping no porão de uma celebridade? Barbra Streisand, a lendária cantora e atriz, criou um incrível refúgio secreto em sua casa. No seu porão, há um mini shopping com uma coleção eclética de itens raros, organizados com a elegância de uma loja de luxo. Este espaço encantador combina caos e ordem, refletindo a personalidade única de Streisand. Imagine entrar em um mundo onde cada item tem sua própria história, cuidadosamente exposta para a admiração. Desde raridades de antiguidades até fascinantes itens de coleção, cada canto deste tesouro escondido convida à exploração. Não é apenas uma experiência de compras, é uma aventura artística que desfoca as linhas entre coleção pessoal e maravilha comercial. Streisand frequentemente usa esse espaço peculiar para escapar da atenção, mergulhando na alegria de seus tesouros. Essa magnífica mistura de luxo e autoexpressão realmente torna seu porão um lugar surpreendente, que ninguém esperava. Que tal sonhar com seu próprio refúgio pessoal, cheio de maravilhas? Um fato interessante sobre o Fruit Loops
Você sabia que todas as cores vibrantes na sua tigela têm o mesmo sabor? É verdade. Embora tenham tons brilhantes de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo, o sabor frutado que você gosta é o mesmo para todas as cores. Então não importa se você pega um anel vermelho brilhante ou um amarelo ensolarado, suas papilas gustativas sentirão a mesma doçura e frutalidade. Esse fenômeno interessante cria a ilusão de que cada anel tem um sabor único, dependendo da sua aparência. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de um café da manhã doce ou um lanche, lembre-se de que as cores vibrantes do Fruit Loops são apenas um prazer visual e não uma variedade de sabores. É uma estratégia de marketing astuta e nos faz pensar: por que desejamos diversidade nas cores se o sabor permanece o mesmo? Vamos descobrir a verdade sobre Hal Woodix. Este tema fascinante nos leva a explorar a ciência da pesca, unindo biologia marinha, ecossistemas e nossa dependência da vida aquática. Hal Woodix mostra como a pesca é complexa, incluindo o comportamento dos peixes e a saúde dos ecossistemas. Pesquisadores analisam questões importantes, como o impacto da pesca excessiva nas populações marinhas e no meio ambiente. Eles também estudam métodos tradicionais de pesca e práticas modernas para entender como afetam as comunidades locais e os mercados globais. Ao explorar Hal Woodix, aprendemos não apenas sobre as espécies aquáticas que sustentam nossa alimentação, mas também sobre o delicado equilíbrio da natureza. Compreender essa complexidade ajuda a promover práticas de pesca sustentáveis que beneficiam tanto as pessoas quanto os ecossistemas marinhos. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um jantar de peixe, pense na ciência e no cuidado que foram dedicados a isso. Você sabia que o Alasca já foi parte da Rússia? Em 1867, os Estados Unidos compraram essa vasta e fria terra por apenas 7,2 milhões de dólares, e muitos acharam que foi um erro. Imagine adquirir um território 2 vezes maior que o Texas por um preço menor que o de uma casa de luxo hoje. Hoje, o Alasca não é apenas um lugar bonito, com paisagens deslumbrantes e natureza selvagem. Ele desempenha um papel importante na economia do Zerachta Yura. O estado é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural e minerais. Esses recursos ajudam a abastecer a energia e sustentam várias indústrias em todo o país. Além disso, a incrível natureza do Alasca tornou-o um destino turístico popular, atraindo muitos viajantes que desejam ver suas montanhas impressionantes, geleiras e diversidade de vida selvagem. Você consegue imaginar quanta história está escondida neste canto frio, mais importante dos seres cetáceos e o olho. E se eu te contar sobre uma praia intocada? Imagine uma linda faixa de areia onde nunca pisou um ser humano, um paraíso secreto preservado pela natureza. Esta rara praia, escondida da agitação da vida moderna, é um exemplo vivo de como a Terra era antes da intervenção humana. As ondas batem suavemente nas praias limpas, enquanto ecossistemas intocados prosperam nas proximidades, oferecendo lar a diversas plantas e animais. Este lugar especial não só traz tranquilidade, ele desempenha um papel importante na saúde do nosso planeta. Ao manter esses locais livres de marcas humanas, permitimos que a natureza se desenvolva sem interferências. Esses cantos intocados podem nos ensinar muito sobre conservação e a importância de proteger o nosso meio ambiente, o que significa caminhar na areia que nunca sentiu o peso de um pé humano. Acredite ou não, hotéis de gelo realmente existem. Todo inverno em Quebec, Canadá, o Hotel de Glace é criado a partir de milhares de toneladas de gelo e neve. Este impressionante hotel não é apenas um abrigo temporário. Ele possui esculturas de gelo lindamente esculpidas, móveis de gelo magníficos e quartos aconchegantes que convidam os hóspedes a experimentar um paraíso congelante. A cada ano, mestres habilidosos criam designs únicos, fazendo com que cada temporada seja diferente da anterior. Os hóspedes podem desfrutar de bebidas em copos de gelo no bar e até mesmo de refeições quentes em uma atmosfera mágica. Com a chegada da primavera, o Hotel de Glace derrete, retornando à Terra para ser recriado no próximo inverno. Esse ciclo de construção e destruição destaca a criatividade e a habilidade da escultura de gelo, oferecendo uma experiência inesquecível para aqueles que se aventuram a passar a noite em um lugar tão frio, mas encantador. Você está pronto para enfrentar o frio por uma noite neste maravilhoso hotel de gelo? Você sabia que uma nuvem média pode conter mais de 500 mil quilos de água? É como se um enorme elefante estivesse flutuando no céu.
Apesar de parecerem fofas, as nuvens são feitas de pequenas gotículas de água e cristais de gelo, tão minúsculos que ficam suspensos no ar. Essas gotículas microscópicas se espalham por uma grande área, o que ajuda as nuvens a flutuar em vez de cair. Pense nisso. Todo esse peso está concentrado em uma nuvem que parece tão leve e etérea. Quando as condições mudam, como quando as gotículas se juntam, isso pode resultar em chuva. Então, da próxima vez que você olhar para o céu nublado, lembre-se de que cada nuvem é um campeão de peso no mundo do clima, carregando silenciosamente uma enorme quantidade de água acima de nós. Não é incrível como as nuvens podem parecer tão frágeis, mas ainda assim suportam um peso tão impressionante? Adivinhe o que realmente encanta no Parque dos Dinossauros Gonda? Este lugar incrível oferece aos visitantes uma atração inesquecível, onde eles são engolidos simbolicamente por um dinossauro gigante. Imagine-se em um mundo com enormes réplicas de dinossauros que rugem e se movem, fazendo você sentir que voltou à Era Jurássica. Nessa experiência única, os turistas participam de um cenário divertido, onde um dinossauro gigante parece prestes a engoli-los, tudo de forma bem-humorada. É uma combinação de aprendizado e diversão, pois as famílias aprendem sobre essas criaturas magníficas enquanto se divertem em uma brincadeira criativa. Crianças e adultos podem tirar fotos incríveis e rir, tornando a visita inesquecível. O Parque dos Dinossauros Gonda vai além dos parques de diversões comuns, oferecendo essa experiência interativa que desperta a curiosidade sobre os dinossauros e seu mundo. Então, se você é fã de dinossauros ou apenas procura um dia divertido, este parque tem algo para todos. Pronto para embarcar em uma aventura com dinossauros? Um fato interessante sobre a arma secreta de Winston Churchill. Durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill pensou em usar raposas que brilhavam no escuro como parte de uma estratégia de ataque surpresa contra as tropas nazistas. Essa ideia inusitada tinha como objetivo causar medo no inimigo, mostrando essas criaturas luminosas à noite, criando um espetáculo assustador. O plano se baseava na crença de Churchill de que a surpresa poderia ser uma ferramenta poderosa na guerra. Imagine os soldados alemães olhando para a escuridão e, de repente, se deparando com raposas brilhantes se esgueirando nas sombras. Embora a ideia tenha inspirado muitos, ela permaneceu apenas uma concepção criativa, que não chegou ao campo de batalha. Isso destaca não apenas o pensamento único de Churchill, mas também os esforços desesperados e inovadores feitos durante a guerra para obter qualquer vantagem. É incrível pensar em como ideias tão fora do comum poderiam ter mudado o curso dos eventos, mesmo que fossem muito loucas para serem implementadas. O que você acha da proposta incomum de Churchill? Difícil de acreditar, mas este peixe vê o mundo de forma diferente. Imagine uma criatura das profundezas do oceano, com a parte superior da cabeça completamente transparente. Este incrível peixe de águas profundas tem 2 olhos verdes e tubulares que podem girar de forma independente. Essa adaptação única permite que o peixe observe o mundo ao seu redor em diferentes direções, sem mover o corpo, tornando-o um predador eficiente nas escuras profundezas. Os olhos são protegidos por um domo gelatinoso, que não só os protege, mas também ajuda a suportar a enorme pressão nas grandes profundidades. Essas adaptações incríveis permitem que o peixe sobreviva em um ambiente onde poucos conseguem existir, mostrando a genialidade da natureza. Pense em quantas adaptações incomuns existem nas profundezas do oceano, aguardando para serem descobertas. Você já pensou nos arquitetos subaquáticos da natureza? A natureza é cheia de seres incríveis, e alguns dos mais impressionantes são os arquitetos subaquáticos, como os corais e os castores. Os corais, que parecem criaturas marinhas simples, se juntam para formar recifes deslumbrantes. Esses recifes não apenas oferecem abrigo para muitas espécies marinhas, mas também protegem as costas da erosão. Já os castores, conhecidos por suas habilidades em construir represas, criam lagoas que servem de lar para muitos outros animais. Essas adaptações são práticas e mostram a incrível colaboração e as habilidades de engenharia do mundo animal. Desde a construção de abrigos até a manutenção da saúde dos ecossistemas, esses arquitetos desempenham um papel vital em seus habitats. Portanto, da próxima vez que você ver um recife de corais ou uma represa de castor, lembre-se de que você está testemunhando o incrível design da natureza. A incrível história da Casa de Windsor.
A mudança do nome da família real britânica em 1917 é um fato interessante da história. Originalmente conhecida como Casa de Saxe-Coburgo e Gotha, a família real tinha um nome que destacava suas raízes alemãs, especialmente por causa do príncipe Alberto, marido da rainha Vitória. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, os sentimentos anti-alemães na Grã-Bretanha aumentaram, levando o rei Jorge V a tomar uma decisão ousada. Ele emitiu uma proclamação mudando o sobrenome para Windsor, referindo-se ao Castelo de Windsor, uma importante residência real. Essa mudança não foi apenas uma troca de nome, simbolizava o desejo de unidade nacional e a rejeição de laços estrangeiros em tempos de conflito. A mudança de nome também ajudou a alterar a percepção pública e a fortalecer a posição da monarquia em um mundo em transformação. Hoje, a Casa de Windsor simboliza não apenas uma dinastia real, mas também a resiliência do povo britânico em tempos difíceis.